Um, dois, três, testando, aqui para mais uma aula do nosso curso Sistema de Gestão Integrado. Coloco aqui no modo apresentação, já deve ter parado aquela piscadela. Dando continuidade à interpretação de norma, item 4 agora da SA 8000. O item 4 fala da liberdade de associação e direito à negociação coletiva. Saímos daquele item, do item 3, que é saúde e segurança do trabalho, onde os quesitos de auditoria são muito mais claros, é muito mais evidente você observar essas questões, e voltamos para aquelas questões que aparentemente tem um ar meio subjetivo, que é difícil de fazer a auditoria. Existe em cada país do mundo, tem uma legislação com relação ao sindicato. Dentro do Brasil não é diferente, nós temos legislações voltadas à associação sindical, algumas convenções coletivas, alguns acordos coletivos obrigam que a empresa indique um funcionário que vai se eleger ou vai se associar e vai ser o representante do sindicato ali dentro das instalações da empresa. Então esse cara ele vai ter ali uma estabilidade empregatícia por ser essa pessoa eleita, indicada para participar diretamente ao sindicato, ser essa via de comunicação. E existe, claro, a questão de você se candidatar livremente, ou se associar livremente aos sindicatos. Aí, claro que o interessante é se sindicalizar ou se associar ao sindicato que faça parte do ramo da empresa que você está trabalhando. Então, e as empresas, algumas empresas têm preocupação com relação a isso, essa força sindical e como elas operam dentro da organização, e não é tão difícil encontrar empresas que podam esse tipo de associação. Não querem pessoas associadas ao sindicato porque acreditam que essas pessoas podem trazer dor de cabeça e complicações dentro da organização. Por isso que tem este item dentro da SA 8000, dentro da responsabilidade social. Então todo trabalhador, o pessoal, tem o direito de formar. Então o cara pode criar o sindicato, seguindo todas as leis da criação de um sindicato aqui dentro do Brasil, se associar ou organizar sindicatos de sua escolha. Justamente para você pensar em negociar de maneira coletiva os interesses da organização, da empresa, dos trabalhadores. E a organização deve respeitar isso. Então, é proibido, a organização não deve de nenhuma maneira interferir com o estabelecimento, funcionamento ou administração, organização de trabalhadores e de sua negociação coletiva. Então, não pode ter uma interferência da empresa com relação a isso. Tá, mas como eu vou fazer a auditoria deste item? Como é que eu vou verificar se a empresa dá esse direito? O sindicato, com o passar do tempo, perdeu muita força. Então, hoje não é aquela massa que se sindicaliza como antigamente. Então, tem muito funcionário que não quer se associar a nenhum sindicato. Isso é escolha do funcionário. Então, primeiro vai partir muito da entrevista mesmo, para você identificar se o funcionário teve ou não essa liberdade. É importante que este item, aqui no item 4, você, auditor, ao chegar na empresa, conheça a realidade sindical da empresa. Então, por exemplo, tem empresas que estão associadas à empresa, ela responde a 3 sindicatos diferentes. Um sindicato do transporte, outro sindicato dos administradores de transporte. Então, você tem que entender essa estrutura. Voltamos para a questão do mapeamento de processo, da análise inicial da empresa. Então, novamente, por isso que a metodologia COSO bate tanto nessa questão do mapeamento dos processos, da análise inicial da empresa, porque é aqui que você vai entender quantos sindicatos existem dentro dessa empresa aqui, como é a filiação, como ela é dividida, quem faz parte de cada sindicato. Então você precisa conhecer isso, você precisa estudar os acordos e as convenções coletivas
dessa empresa. Então, apenas uma revisão, né? O acordo coletivo é feito entre aquela empresa e o sindicato. Então, tudo que é colocado ali no acordo coletivo, ele vai beneficiar simplesmente os trabalhadores daquela empresa. Já a convenção coletiva é daquele ramo industrial. Então, por exemplo, existe a convenção coletiva das empresas metalúrgicas. Então, toda decisão que está dentro da convenção coletiva afeta todos os funcionários de todas as empresas do ramo metalúrgico. E o acordo coletivo é uma coisa de uma determinada empresa metalúrgica com um determinado sindicato e que só vai afetar os funcionários daquela empresa. Então, se você vai fazer essa auditoria, você tem que conhecer a estrutura sindical da empresa, quantos sindicatos estão ali rodando aquele setor industrial, e ler o acordo e a convenção coletiva, para você verificar se existem algumas exigências, algumas regras diferentes com relação à associação sindical. Então, você vai entrevistar o funcionário. Claro, você também vai no sindicato coletar algumas entrevistas, fazer algumas observações, que pode ser que de lá de dentro você colha alguma informação sobre proibição, pressão para a pessoa não se inscrever. E essa é a parte, né? A entrevista com os funcionários, a observação do sindicato e o conhecimento dos sindicatos e da convenção e do acordo coletivo, para você verificar se isso aqui está sendo atendido. Não é tão direto assim, realmente voltamos na questão da coisa mais subjetiva, da entrevista do funcionário. Claro que tem documentos que você pode verificar, então quando o cara se associa ao sindicato, existe lá um registro sindical que ele faz parte daquilo. Mas o grande foco aqui, a grande questão da auditoria vai verificar justamente através da entrevista se existe essa liberdade da associação e direito à negociação coletiva. Vale estudar a região para verificar qual é o histórico da região, né? Se a região é uma região sindicalizada, por exemplo, se você for para o grande ABC, isso é muito forte lá. Se você for para a cidade aqui de São Paulo, então já não é uma coisa tão gritante como na região do ABC. Então o estudo da região também impacta aqui. O 4.2, em situações em que o direito à liberdade de associação e o direito de negociação coletivo forem restringidos por lei, então dentro de um país pode existir uma lei lá que isso é proibido. Aqui no Brasil sabemos que não. Então a organização deve permitir aos trabalhadores livremente eleger seus próprios representantes. Então o que é isso? Conheceu a lei ali do país, da região, que proíbe esse tipo de associação. Então você deve auditar dentro da empresa qual foi o mecanismo que os trabalhadores e que a empresa forneceu para que dentro da empresa fosse eleito representantes que pudessem fazer essas negociações coletivas. Então aqui não é um sindicato. Então ali dentro da própria empresa existe ali de repente uma eleição onde é indicado os representantes que vão fazer as tratativas coletivas. É isso que você vai organizar. Este item aqui é um item não auditável aqui no Brasil, porque não existe essa proibição da associação com relação aos sindicatos. O item 4.3, a organização deve assegurar que os membros dos sindicatos, representantes trabalhadores, qualquer pessoa empenhada em organizar os trabalhadores não seja sujeito à discriminação, assédio. Então, verificar isso. Então, vai ser muito através de entrevista, para verificar se essas pessoas estão tendo liberdade de fazer os trabalhos, se reúnem, como os trabalhadores enxergam a atividade dessas pessoas, através de você entrevistar de repente o representante, entrevistar os trabalhadores, o trabalhador pode te dar algumas dicas que, olha, os caras não têm muita força porque eles têm medo. Então, essa palavra medo já indica que há algum problema.
Documentos que vocês podem pedir. Então, se existem esses representantes, provavelmente eles fazem reuniões. Nessas reuniões são criadas atas. E essas atas você pode verificar dentro dessa ata o que é que foi solicitado. Então, você vai rastrear a tratativa dessa solicitação e verificar como é que foi o tratamento da pessoa. Você pode conversar com o chefe direto dessa pessoa e sentir através da entrevista como é que esse chefe trata, como é que ele enxerga esse cara, esse representante. E claro, você pode fazer um levantamento de ações judiciais e das últimas demissões aí dos últimos anos e verificar se casa. Olha, eu tive nos últimos anos 10 caras demitidos e 9 eram ligados ao sindicato ou eram representantes. Você não vai dar uma não conformidade por isso, mas isso é um indicador que está havendo algum tipo de represália, algum tipo de discriminação ou assédio ou intimidação ou a retaliação. Qual é a retaliação? Retaliação, a demissão desses funcionários. Achando esta linha, né? Puta, nos últimos 10 anos foram demitidas 10 pessoas, 9 eram representantes dos sindicatos ou eram ligados, associados aos sindicatos. Então isso pode estar aqui, né? Retaliação por serem membros de um sindicato ou representantes. E aí você afunda a sua investigação, a sua auditoria, para verificar se a sua suspeita se confirma. Beleza? Então aqui tem a chance de você pedir documentações. Detalhamento das últimas demissões, ações judiciais, o que é que era o pleito, né? De repente o cara está pleiteando justamente essa questão do assédio moral porque ele era ligado ao sindicato. Então você faz esse estudo para verificar a questão da não conformidade. E claro, a boa e velha entrevista. O item 4 ele é curtinho, então por aqui acabamos a aula de hoje. E aí no resto da semana, o item 6, 7 e 8 aí da questão da SA 8000. Tá quase acabando, pessoal. Valeu, obrigado. Aula curtinha, hein? Fácil de assistir. É só eu conseguir desligar aqui o trem.